Fevereiro de 1999. Uma família em férias no belo Parque Nacional de Yosemite desaparece no ar. Acho que é por isso que este caso ganhou a atenção nacional no início, pelo fato de ser um monumento nacional. Logo, a serenidade do paraíso no deserto da América será despedaçado pela violência. Foi uma cena grotesca. Absolutamente impressionante para todo mundo. As pessoas não estavam apenas chocadas, estavam com medo. Junto com a polícia, há aqueles que narram uma investigação de perto, no filme, no papel e na fita. Eles são a primeira testemunha do público. Através de seus olhos, capturam nossos capítulos mais sombrios do crime. Fúria Assassina. Na Califórnia, Parque Nacional de Yosemite é um deserto de maravilhas com lagos azuis cristalinos, riachos espumantes e picos montanhosos da High Sierra. O Parque Nacional é um dos maiores tesouros do país. Cachoeiras naturais, trilhas bonitas, e é um lugar onde pessoas de todo o país vão passar as suas férias. Não há vários crimes no Parque Nacional de Yosemite. No entanto, há um bom número de pessoas que desaparecem no parque anualmente. Infelizmente, há 3 milhões de visitantes por ano. É difícil manter o controle de quem entra e sai do parque. Em fevereiro de 1999, 3 desses visitantes incluíam Carol Sun, de 42 anos de idade, sua filha Julie, de 15 anos, e sua amiga de 16 anos, estudante de intercâmbio da Argentina, Silvina Pelosso. Yosemite é o destaque de uma viagem de 5 dias que começa em 12 de fevereiro em San Francisco, onde Carol aluga um carro depois de voar de sua cidade natal, Eureka. Posso dizer que Carol Sand era uma mãe dedicada e uma pessoa maravilhosa. Ela estava fazendo essa viagem para dar à filha e Silvina uma memória maravilhosa antes de Silvina voltar à Argentina. O plano era que elas iriam mostrar a Silvina o parque e então seguiriam para o Grand Canyon, no Arizona, para que Silvina pudesse ver os grandes símbolos nacionais. No dia dos namorados, Carol e as meninas chegam à cidade de El Portal, na fronteira ocidental do Parque Yosemite, e fazem o check-in no quarto 509 no popular Cedar Lodge. O hotel rústico é composto de 2 andares de quartos espalhados pela propriedade de 27 acres. Sem outros hóspedes no seu prédio, as mulheres têm o local só para elas, isolado da recepção central da pousada e do restaurante. Segunda-feira, 15 de fevereiro, é um dia nublado, mas claro. Carol e as meninas passam o dia inteiro explorando o vasto vale de Yosemite em seu Pontiac Grand Prix vermelho. Depois de um dia inteiro no parque, Carol e as meninas voltam para o hotel no final da tarde. As garotas jantam no restaurante da pousada e voltam para seu quarto, logo após as 19h30. Carol liga para seu marido, Jens, para dizer que ela planeja visitar o Yosemite mais uma vez na manhã seguinte, antes de encontrar com ele e o resto da família no aeroporto de San Francisco. Elas alugaram um filme para assistir no quarto do hotel e estavam apenas curtindo um momento agradável que estavam tendo no parque. Terça-feira, 16 de fevereiro de 1999. Ian Sun e seus 3 filhos mais novos chegam ao aeroporto de San Francisco, mas não há sinal de Carol e das 2 adolescentes. Ele acreditava que tinha entendido mal as instruções. E então ele seguiu para o Arizona. No Arizona, ele ainda não conseguia falar com a Carol. E então ele começou a ficar preocupado. O que todo mundo sabia é que ela era pontual.
Era organizada e tudo o que fazia era como um relógio. Então, quando ela não apareceu, ele realmente ficou preocupado que algo havia acontecido. A primeira coisa que ele fez foi ligar para o Cedar Lodge e perguntar se Carol e as crianças haviam feito check-out. Então, soube que elas não fizeram. A recepcionista da pousada disse a Jens que não era incomum os hóspedes fazerem check-out antes da recepção abrir, deixando a chave do quarto para trás. Mas parece que esse não era o caso do quarto 509. O carro não estava lá. Parecia que todas tinham tomado banho pela manhã porque as toalhas estavam todas molhadas no banheiro. Parecia que 3 mulheres haviam usado o banheiro para se preparar para sair. Sua atitude seguinte foi lavrar um boletim de pessoas desaparecidas no condado de Mariposa. Ele não estava com a Carol. A Carol iria dizer a todos onde ela estava. Então eu peguei meu carro para ir até a pousada onde ela estava hospedada. E no caminho eu vi vários guardas rodoviários procurando nas laterais da estrada. Então eu soube que a busca já estava a todo vapor. Na fase inicial da investigação, nós não sabíamos o que tinha acontecido com a família. Formamos uma grande equipe de busca, unindo forças com a equipe de resgate do parque. E então acrescentamos a essa equipe agentes do FBI, outros policiais locais e a equipe de busca e salvamento do condado de Mariposa. A busca seria melhor descrita como centenas de pessoas voluntariamente dedicando seu tempo em condições que eram perigosas e inóspitas para procurar essas pessoas e tentar encontrar o veículo. Ao fazer isso, foram recuperados 27 carros roubados que encontramos fora da estrada. Mas, infelizmente, nenhum desses carros era o carro que Carol tinha alugado para a viagem. Sexta-feira, 19 de fevereiro de 1999. A 140 quilômetros a noroeste de Yosemite, um estudante do ensino médio encontra o interior de plástico de uma carteira perto de um cruzamento movimentado em Modesto, na Califórnia. Dentro havia cartões de crédito e uma carteira de motorista que identificava seu proprietário, uma mulher de 42 anos, Carol Sand. Fevereiro de 1999. Carol Sand, de 42 anos de idade, sua filha adolescente Julie e a amiga da família Silvina Pelosso desapareceram durante as férias no Parque Nacional Yosemite. 3 dias depois, a capa do cartão de crédito da carteira de Carol é encontrada em Modesto, na Califórnia, a 140 quilômetros do parque. Ali tinha vários cartões de crédito e sua carteira de motorista. Mas depois de fazer um inventário das coisas que encontramos, também acreditamos que estava faltando um cartão de crédito. Depois da carteira da Carol ser encontrada, houve uma investigação criminal para determinar por que a carteira foi encontrada em Modesto e o que isso significava. Depois fizemos outras consultas para determinar que elas não tinham viajado para outro lugar sem que os outros soubessem a respeito. O que isso nos dizia era que as mulheres tinham realmente deixado o Parque Yosemite e seguido até Modesto. O pai de Carol, Francis Carrington, oferece uma recompensa de $250 mil por informações que levassem ao retorno seguro das mulheres desaparecidas. Quando uma coisa assim acontece, você não tem ideia do que vai fazer. Então você começa a se preocupar cada vez mais e isso, sabe, acaba se tornando numa obsessão. Você tem que descobrir o que aconteceu. Houve entrevistas coletivas regulares e os meios de comunicação ficaram cada vez mais próximos da família e eles compartilhavam o que podiam conosco. Conforme a história começou a se desenrolar, cada vez mais a mídia aparecia, principalmente porque isso ocorreu no Parque Nacional Yosemite, onde coisas ruins não acontecem. A história do desaparecimento também lança uma sombra longa sobre a segurança de um dos marcos naturais mais conhecidos do país. As pessoas temiam que houvesse um assassino solto no Parque Nacional Yosemite
Isso as deixou em estado de alerta. Uma equipe forense do FBI é enviada para o último lugar onde as mulheres foram vistas. Eu fui chamado, porque era o chefe da equipe de resposta às evidências, para montar uma equipe e ir até o Hotel Cedar Lodge e averiguar o quarto procurando provas em potencial. Quando cheguei lá, comecei a tirar fotos do Hotel Cedar Lodge por toda a área. Só para mostrar a localização e que os prédios eram bem diferentes. A única coisa que achei estranha foi que não havia muitas pessoas naquele hotel nessa temporada do ano. O quarto era o único naquela ala ou naquele prédio que estava ocupado, na verdade. Então eu pensei, nossa, que espécie de local solitário, sabe? Bem no meio do complexo do hotel. Então tirei uma foto do quarto enquanto eu caminhava na entrada e em seguida comecei a tirar fotos de como tudo foi visto pela primeira vez. Quando chegamos ao quarto 509 no Cedar Lodge, o departamento de polícia de Mariposa já tinha estado lá. Tiraram fotografias, recolheram algumas coisas que foram deixadas pela família e verificamos o quarto em busca de digitais. Não tínhamos muita esperança de encontrar alguma coisa nova. Mas fomos de qualquer jeito e vasculhamos por impressões digitais e começamos a procurar por qualquer evidência que pudéssemos achar. Entrei na banheira, tirei o ralo e peguei todo o cabelo e outras coisas que pudemos encontrar lá embaixo. Aspiramos o carpete procurando cabelos ou fibras e outras coisas. Tínhamos rasgado o tapete para olhar na parte de trás para ver se havia algum sangue atrás do tapete. Não encontramos nada. Ali nada demonstrava que houve qualquer tipo de violência. Há, porém, uma discrepância que chamou a atenção da equipe: a falta de um cobertor rosa e uma fronha. Quando interrogamos a equipe do hotel, verificamos que eles não tinham um sistema de controle muito bom do material para cama e banho. Descobrimos que faltava alguma coisa, porque havia um travesseiro sem a fronha, e isso pareceu estranho. Os investigadores conversaram com todos da equipe do Cedar Lodge, dos gerentes Kerry Cole e Delores, até o zelador faz-tudo Kerry Steiner, que também ajuda o FBI a recolher os cobertores do hotel para catalogar como prova forense. No condado vizinho de Stanislaus, a investigação do FBI está à procura de uma ligação com a repartição da carteira encontrada em Modesto. Não havia muitas pistas na repartição da carteira, na verdade. As pistas estavam nos cartões de crédito de uma conta em Wells Fargo que Carol tinha. Havia alguém tentando acessar a conta de Wells Fargo por telefone. Fizeram várias tentativas para conseguir acesso a essa conta, mas nunca conseguiram. A investigação os leva a 2 ex-presidiários de Modesto com um gosto por metanfetaminas. Os meio-irmãos Eugene Dykes e Mick Lorick agora estão sob custódia por outras acusações. Suas fichas tinham elementos de estupro, cárcere privado, crimes violentos contra mulheres, crimes violentos contra qualquer pessoa e muitos crimes violentos. E lá havia algumas evidências que poderiam ser interpretadas como associadas ao crime. Mas nós não tínhamos certeza. Eu não sei de nada, eu não estava envolvido com ela mesmo. Enquanto Lorick nega veementemente sua participação, Dykes tem outra história. Eugene Dykes deu declarações confessando seu envolvimento e também de seu meio-irmão Mick Lorick no sequestro da família do quarto 509 e do assassinato deles. Houve algumas bandeiras vermelhas porque partes de suas declarações não correspondiam com a evidência no caso. Mas eu ainda acho que muitas pessoas queriam acreditar que eles fizeram isso porque eles já estavam fora das ruas e isso fazia todos se sentirem inseguros no Yosemite novamente. 18 de março de 1999. Fazia mais de um mês que Carol Sand e as 2 adolescentes estavam desaparecidas, sem nenhuma pista confirmada de seu paradeiro ou seu destino. Depois de mais ou menos 3 ou 4 semanas, o caso esfriou um pouco. E a Carol e eu, nós entramos no escritório do FBI
E conforme nós fomos entrando, nós notamos que um homem atendeu uma ligação. E ele perguntava qual era o número da placa. A ligação veio de um homem que diz aos investigadores que encontrou um carro abandonado durante uma caminhada em uma área arborizada 2 horas ao sul do Cedar Lodge. O veículo está completamente queimado, exceto pelas pequenas manchas de tinta vermelha que ficaram aparentes. Ele tem certeza de que é o Grand Prix desaparecido. Havia um homem praticando tiro ao alvo e ele se deparou com o carro. E por ter tantas notícias sobre aquele carro, ele soube imediatamente que era o tal carro. Uma vez que o veículo foi localizado, pensamos no momento, provavelmente agora podemos estreitar nossa busca. O que nós não percebemos na época era quantas portas isso iria abrir. Essa foi apenas a ponta do iceberg, se você quiser dizer assim. Havia muito a caminho. 18 de março de 1999. Faz mais de um mês do desaparecimento de Carol Sand, sua filha Julie e a amiga da família Silvina Pelosso, vistas pela última vez de férias no norte da Califórnia, no Parque Nacional Yosemite. A busca das mulheres e seu carro vermelho alugado atingiu uma série de frustrantes becos sem saída, mas isso está prestes a mudar. Um homem local descobriu um veículo queimado em uma área arborizada no condado de Tuolumne, a 140 quilômetros a noroeste do Parque Nacional Yosemite. O próprio veículo estava estacionado num barranco em um declive fora do que parecia ser um caminho antigo pela floresta ou talvez uma estrada madeireira. Na verdade, uma distância muito curta fora da estrada pela forma como a folhagem estava. Você não poderia estar na estrada e olhar diretamente para o local. Nós encontramos esse veículo todo destruído. Estava bastante enferrujado, os pneus desapareceram completamente. Haviam sido queimados, as rodas tinham derretido. O vidro estava todo quebrado, o interior do veículo derreteu com o calor. Nós fomos capazes de identificar o veículo, pois havia uma placa que foi encontrada junto dele. Assim, naturalmente, checamos com o departamento e verificamos de fato que era a mesma placa que tínhamos colocado em nossos panfletos. Quando encontramos o veículo e fomos inspecioná-lo no dia 19 de março, estabelecemos 2 perímetros. Um era o que chamo de perímetro interno, onde só tinha uma equipe forense de resposta às evidências trabalhando à procura de provas no carro e ao redor do carro. Isso incluía fluidos incendiários que poderiam ter sido usados no incêndio, evidências de rastros e provas de DNA. Já no perímetro externo, tínhamos uma equipe de busca e salvamento do condado de Tuolumne, vasculhando essa área à procura de provas adicionais. Nós estávamos a uns 60 metros de distância do veículo entre árvores e arbustos e não era possível ver o carro de onde estávamos. Eu estava olhando ao redor de um pequeno arbusto e vi que havia uma bolsa ali. Então nós abrimos e algumas câmeras caíram no chão imediatamente. Olhamos dentro e encontramos o cartão de crédito de Carol Sand e o recibo que havíamos procurado do Cedar Lodge, o recibo da última refeição que tinham feito no local. De volta ao carro, os investigadores encontraram as provas mais terríveis dentro do porta-malas queimado: os restos mortais de 2 vítimas. Pudemos identificar Carol através da arcada dentária e tínhamos também registros dentários de Julie, mas a segunda vítima não era compatível com os registros de Julie. Então, é claro, pressupus que era provavelmente Silvina, que mais tarde foi identificada através de seus registros dentários além do DNA. O choque realmente nos atingiu duramente. Você se sente tão impotente. Sabe, não há nada que você possa fazer para ajudar. Este anúncio, mesmo você achando que está preparado, você não está preparado. É extremamente difícil. E nós pensávamos que estávamos preparados. E é claro que nós não estávamos.
A triste descoberta de Carol Sand e Silvina Pelosso é ainda mais trágica quando o filme das duas câmeras é revelado. Encontramos fotos das crianças brincando no Parque Nacional de Yosemite. Vimos patinação no gelo e caminhadas. Uma das câmeras tinha um carimbo da data programada nela e mostrou as crianças brincando no quarto no dia 15 de fevereiro. E também tinha uma imagem de Carol, e essa foi a última vez que alguém viu a família de vítimas. Por volta das 22 horas e 30 minutos do dia 15 de fevereiro. O mais importante em todas as nossas mentes era que havia outra pessoa desaparecida. E tínhamos um medo inacreditável de que essa pessoa pudesse estar viva e pudesse estar coagida e sendo agredida. O que nos levou a nos esforçar o máximo que pudéssemos. Era quase uma comunidade mundial que reuniu forças e apoio. Todos que liam notícias na mídia ou assistiam televisão ou algo assim tinham a esperança de que Julie ainda estivesse viva. 24 de março de 1999. Fazia quase uma semana desde a descoberta dos corpos de Carol Sand e Silvina Pelosso, e os investigadores não tiveram sorte em rastrear Julie, a filha de 15 anos de Carol. Tínhamos feito nossa reunião pela manhã e quando me sentei lá, recebi um telefonema do agente especial encarregado do condado de Modesto do escritório do FBI, Tony Alston. O agente Alston recebeu uma carta anônima que incluía um mapa rudimentar que parecia indicar o paradeiro da terceira vítima. Ele envia por fax para o investigador do condado de Tuolumne, Tim Reed. Então dei uma olhada naquilo e liguei pro Tony em Modesto e disse: o que você faça, não coloque mais suas mãos nisso, vamos ver o que podemos fazer, coloque num envelope, mas isso acabou de se tornar evidência. Reed pede a um colega para acompanhá-lo com cães farejadores de cadáveres para a área indicada no mapa rudimente desenhado, um local arborizado acima do lago Dom Pedro, mais de 1 hora a oeste do Parque Nacional Yosemite. Recebi um telefonema do tenente Wolfgang e ele dizia: você precisa vir até aqui e rápido. A vítima de homicídio, que foi encontrada na área ao redor de Dom Pedro, no Mirante Mocassim, foi positivamente identificada pela arcada dentária como Juliana Sand. Uma das primeiras coisas que fizemos naquela cena do crime foi coletar insetos para que pudéssemos analisar e descobrir o período de tempo entre o momento em que ela foi morta e o momento em que a encontramos. Recolhemos provas de seu corpo, fibras acrílicas rosa que foram posteriormente identificadas como oriundas do cobertor rosa que estava no quarto 509. Quando o corpo de Julie foi encontrado, muita atenção da mídia foi voltada para a questão de que 1 semana antes o veículo havia sido encontrado com a mãe e Silvina. Então, parecia que nós estávamos começando a fazer progressos no caso. O FBI concentra seus esforços sobre a carta anônima enviada ao agente Alston. Arrancada de um caderno em espiral, inclui a mensagem enigmática: nós nos divertimos com essa, indicando que mais de uma pessoa participou do estupro e assassinato de Julie Sand. Encontramos uma impressão digital parcial sobre o selo do envelope e em seguida avaliamos o DNA na aba do envelope e encontramos DNA masculino. Mas encontramos 10 vezes mais do que a concentração que normalmente seria encontrada em uma carta. Além disso, o perfil que foi desenvolvido a partir da aba do envelope era mais provável de ser encontrado na população de origem hispânica. Então ele abre mais uma vez outra caixa de Pandora de avenidas a viajar, pessoas para entrevistar, pessoas que talvez tivéssemos colocado em segundo plano que não pareciam jogadores. E o mais difícil, para identificarmos quem fez, a melhor maneira de fazer isso é mostrar que não fez. A força-tarefa ainda vê Mick Lorick e Eugene Dykes como os principais suspeitos no caso.
Estávamos constantemente sendo levados a esses locais diferentes, onde supostamente havia alguma evidência que tínhamos que encontrar para ligar Dykes e Lawrick com os assassinatos Sandy e Pelosso, mas não conseguimos algo concreto. Então comecei a duvidar de que esses caras estavam envolvidos. Acho que outras pessoas no escritório também estavam pensando a mesma coisa, de que havia algo errado ali. A polícia e as comunidades vizinhas do Parque Nacional Yosemite estavam prestes a descobrir o quão errado estavam. Julho de 1999. Faz 5 meses desde os assassinatos trágicos de 3 mulheres enquanto estavam de férias no Parque Nacional de Yosemite. Uma força-tarefa composta pelo FBI e a polícia local continua a procurar provas concretas que ligam os presos suspeitos, Eugene Dykes e seu meio-irmão, Mick Lawrick, ao crime. No Parque Nacional de Yosemite, o movimento continua bom, enquanto o número de turistas que visitam continua a subir. Para Joey Ruth Armstrong, de 26 anos, é mais um dia tranquilo em seu lugar favorito no mundo, literalmente, seu sonho sendo realizado. Joey Armstrong era uma jovem naturalista que se mudou para o Parque Yosemite com o namorado. Eles viviam no parque e ela levava crianças para visitar o parque e para fazer viagens de campo, caminhadas. Ela era professora no Instituto de Yosemite, o que a deixava muito orgulhosa e feliz, porque a colocava nesse ambiente que ela amava. Ela dividia a casa com mais 2 pessoas, seu namorado e outra mulher, e eles alugaram uma pequena cabana no serviço do Parque Nacional. A cabana ficava um pouco isolada e só tinha uma pequena estrada na frente, com uma pequena ponte. A estrada e a ponte levavam de volta para El Portal, onde o Hotel Cedar Lodge estava localizado. Na tarde de 21 de julho de 1999, Joey Armstrong está sozinha na cabine se preparando para um encontro com amigos em Sausalito. Joey estava planejando uma viagem estilo mochilão com um grupo de amigos que eram da Bay Area. E ela estava arrumando sua caminhonete com todos os suprimentos e equipamentos para a viagem. Quinta-feira, 22 de julho de 1999. Autoridades do parque recebem um telefonema logo pela manhã. Joey Armstrong não apareceu em Sausalito. Os amigos ficaram muito preocupados por ela não ter chegado em Sausalito para encontrá-los. Eles ligaram para o Serviço Nacional do Parque e pediram que eles dessem uma olhada na casa para ver se Joey estava bem. Uma equipe de guardas florestais do parque encontrou sua caminhonete ainda estacionada em frente à sua cabana, pronta para a viagem. Um dos oficiais percebe que a porta da frente da cabana está parcialmente aberta. Ele parou, entrou e podia ouvir música. Ele me disse que quando estava de pé na porta, todos os cabelos atrás do seu pescoço ficaram arrepiados. E ele percebeu na hora que aquela poderia ser a cena de um crime violento. Ele pediu apoio e em seguida cercaram o perímetro. Em seguida formaram uma equipe de busca e acabaram encontrando o corpo de Joey no riacho. Seu corpo encontra-se parcialmente submerso em uma vala de drenagem apenas algumas poucas centenas de metros da cabana. Porém, sua cabeça não está lá. Eles descobriram que num primeiro momento ela lutou muito, valentemente, que lutou muito até o último segundo de sua morte. Mas ela era uma mulher pequena e realmente não era páreo para o seu assassino. Quando fomos analisar a cena do crime de Joey, encontramos impressões de pneu e pegadas na areia. Decidi processar essa prova primeiro porque estava com medo de perdê-la. Era muito frágil e a melhor maneira de coletar essas informações é através da fotografia. Geralmente usamos 4 ângulos diferentes para nos certificar de que vamos acertar. Então movemos a câmera apenas para não sobrepor um pouco o que já foi visto através da lente e então tiramos outra foto. E você continua fazendo isso até que tenha certeza de que
se tem pelo menos uma circunferência total do pneu. Ao fazer isso, percebemos que havia um veículo e tinha 2 conjuntos diferentes de pneus nele, o que era bastante peculiar. Também notamos que havia 2 conjuntos de impressões de calçados e elas estavam lado a lado, como se alguém tivesse sido empurrado, forçado para dentro de um veículo. Com delicadas impressões de calçados e pneus captadas em filme e em moldes de gesso, a equipe forense segue para a vala de drenagem para processar o corpo de Joey Armstrong. Parecia que ela tinha sido vítima de agressão sexual, porque sua calça estava desabotoada, o zíper aberto e a camisa levantada. Conforme a mídia traz detalhes do crime à luz, as comunidades locais se chocam com a notícia de outro crime em uma das maravilhas da natureza do país. No período de um ano, 2 grandes tragédias nesse parque, onde nunca acontece nada ruim, é um lugar bonito. Então as pessoas não só estavam chocadas, mas também com medo. Investigadores realizam entrevistas ao redor do parque. Várias testemunhas relatam ter visto um distinto veículo utilitário de cor característica nas proximidades da cabana no dia do assassinato. Tivemos algumas testemunhas que tinham visto aquele veículo naquela área, uma caminhonete internacional azul clara, acredito eu. Então, começamos a trabalhar essa informação. Mais tarde, naquele dia, os guardas do parque e um investigador da polícia avistaram um scout internacional fora do parque perto de El Portal. Eles se aproximam de um homem sentado nu, fumando maconha no rio. Ele provavelmente tinha 1,80 m. Parecia que ele vivia e trabalhava em um local como El Portal. Parecia que gostava de acampar e ficar ao ar livre. Ele se identifica como Cary Steiner, um faz-tudo do Hotel Cedar Lodge, apreciando seu dia de folga. Ele permite que os policiais inspecionem sua caminhonete e, com relutância, sua mochila. Eles não encontram nada para ligá-lo ao crime, mas tiram fotos de seu veículo antes de deixá-lo ir. De volta à cabana, os investigadores recuperam a cabeça de Joey Armstrong, que estava desaparecida, do fundo de uma pequena piscina de água, não muito longe de onde o corpo foi encontrado. Naquela noite, os agentes do FBI chegam ao Cedar Lodge com mais perguntas para Cary Steiner. Eles o reconhecem como um dos funcionários entrevistados na investigação Sandy e Pelosso. Ele tinha um apartamento muito pequeno no 2º andar do Hotel Cedar Lodge, em cima do restaurante. Quando falamos com as pessoas sobre Cary Steiner, disseram que ele era muito tranquilo, era um trabalhador muito bom no Cedar Lodge. Steiner garante aos investigadores que ele não estava nem perto da cabine de Armstrong no momento do assassinato. Ele tinha sido visto na região em 2 ocasiões diferentes por 2 oficiais diferentes da polícia. Ele negou estar na área. Isso nos chamou a atenção porque nós sabíamos que ele estava na área, então por que ele negaria? Enviei um agente do FBI para fotografar as marcas dos pneus do seu carro enquanto ele estava sendo entrevistado. E comparamos com as dos pneus encontradas na areia, e elas eram compatíveis. Sexta-feira, 22 de julho de 1999. Os investigadores voltam ao Cedar Lodge para trazer Cary Steiner ao interrogatório. Foi então que descobrimos que, na verdade, ele não estava no Cedar Lodge naquele dia fazendo seu trabalho. Ele desapareceu. Naquele momento, lançamos um alerta para Cary Steiner. 23 de julho de 1999. Após o brutal assassinato da naturalista Joey Armstrong do Parque Yosemite, as autoridades estão à procura do desaparecido faz-tudo do Cedar Lodge, Cary Steiner. O Chronicle informou no dia seguinte que ele era uma pessoa de interesse. E alguém viu o relatório e avisou os investigadores de que Cary foi visto em um acampamento de nudismo. Então, eles mandaram o agente Jeff Reineck até o acampamento de nudismo para buscá-lo. Jeff Reineck chega com outros agentes na Laguna del Sol, perto de Sacramento, na manhã de 24 de julho. Eles ficam sabendo que Cary Steiner está no restaurante do acampamento. Quando Cary Steiner soube da nossa presença,
Ele se levantou e colocou suas mãos sobre a cabeça, o que não é um comportamento normal para as pessoas com quem você entra em contato. Tudo o que sabíamos era que íamos detê-lo para interrogatório, então me ofereci para dar uma carona até lá e depois trazê-lo de volta à Laguna del Sol quando tivesse terminado. O agente Reineck acompanha Cary Stayner para fora do prédio, e ele então reconhece o nome de outra pessoa relacionada a um famoso caso de desaparecimento, o irmão mais novo de Cary Stayner, Steven, que tinha sido sequestrado há mais de 20. Eu sabia quem era Steve Stayner porque todo o esforço do meu trabalho era encontrar crianças desaparecidas e raptadas. Em 1973, Steve Stayner foi sequestrado a caminho de casa, saindo da escola. E, na época, foi notícia nacional o esforço para encontrá-lo. Steven Stayner continua desaparecido por 7 anos e sendo abusado sexualmente por seu sequestrador durante todo esse tempo. Quando o tal homem decidiu que ele tinha ficado muito velho, então ele raptou outro garotinho. E o irmão do Cary, Steven, só nesse ponto escapou e foi então para as autoridades para entregá-lo. Estávamos indo para o escritório do FBI. Perguntei a ele se eu poderia perguntar sobre o seu irmão. E ele disse que tudo bem. Estas eram questões realmente emocionais para ele. Você podia ver que ele estava sofrendo. E me ofereci para tentar ajudá-lo se ele quisesse. Conversamos muito sobre o conceito chamado de encerramento. E para mim, o encerramento não é fazer tudo desaparecer, e sim a capacidade de seguir com sua vida. Durante a viagem de carro, algo aconteceu com Cary Stayner e Jeff Reineck em termos de desenvolver algum tipo de relacionamento significativo e criação de laços. Eles desenvolveram algum tipo de confiança entre eles. Na sede do FBI, Stayner é processado por impressões digitais. Tirei algumas fotos para registro e então eu vi um cara bastante alto, bronzeado, com uma imagem limpa, cabelos curtos, bastante amigável. Alguém me perguntou, você acha que ele fez isso? E eu olhei para cima e disse, não pode ser esse cara, ele é muito bacana. Antes de passar pelo polígrafo, Stayner pede para falar com Jeff em particular. Ele estava sentado, curvado e... então começou a dizer, sou uma má pessoa, fiz coisas ruins, eu... não sou uma boa pessoa. Ele disse que às vezes pensava na paz mundial, via a beleza de tudo, mas outras vezes sentia que poderia matar todo mundo. Não tinha ideia do que ele estava prestes a dizer. Eu só sabia que ele estava sofrendo. Enquanto os agentes do FBI gravavam a entrevista, Stayner dizia ao agente Reineck como, 3 dias antes, tinha ido para Yosemite em busca do Pé Grande, uma obsessão pessoal dele. Lá ele viu Joey Armstrong carregando sua caminhonete. Ele ficou imediatamente atraído por ela e puxou conversa. Ele decide que iria raptá-la. Volta para sua caminhonete e pega seu kit de sequestro, que consistia em uma mochila, fita adesiva, uma faca e uma arma. Stayner descreve ter agarrado Joey por trás, pressionando com a arma para levá-la até a cabana, onde ele usa fita adesiva para prendê-la. Ele a amarra e a leva para a sua caminhonete e começa a dirigir saindo do parque. E, num ato de desespero, ela se joga da janela do lado do passageiro, cai no chão e começa a correr. Ele estaciona seu carro e corre atrás dela. Então ele a alcança, mas não conseguindo controlá-la, ele a mata. Inicialmente, os investigadores pensaram que era um crime passional, porque a morte tinha sido muito pessoal. Mais tarde, chegaram à conclusão de que tinha sido porque ele estava zangado com o quanto ela tinha lutado com ele. Era a confissão fria de um homem que havia permitido que suas fantasias o levassem a um ponto sem retorno. Como Jeff Reineck está prestes a descobrir, não tinha sido a primeira vez. Ele disse a Jeff, eu também posso ajudá-lo a encerrar outros 3. Então Jeff disse, você quer dizer Carol Sand, Julie Sand e Silvino Pelosso? E ele disse que sim.
Cary Stayner leva o agente Reineck de volta ao dia em que ele viu pela primeira vez Carol Sand e as duas adolescentes em seu quarto no Hotel Cedar Lodge. Sua fantasia era de encontrar duas jovens garotas e de ter contato sexual com elas. Tendo entendido isso como sua fantasia, ele voltou para o seu quarto e pegou o seu equipamento. Na porta, Stayner diz a Carol Sand que está lá para consertar uma torneira que está vazando, mas ela se recusa a deixá-lo entrar. Então ele diz, tudo bem, eu vou chamar o gerente e vamos mudar vocês para outro quarto. Então, ao invés de passar por esse incômodo e inconveniência, ela o deixa entrar. Ele vai ao banheiro, finge olhar um vazamento e então sai com uma arma. Stayner amarra as 3 mulheres e coloca as 2 adolescentes no banheiro. Fecha a porta atrás dele e estrangula Carol Sand no quarto. Em seguida, ele leva o corpo e coloca no porta-malas do carro alugado. Então, ele traz as outras 2 meninas para fora, Julie e Sylvina, e tenta abusar sexualmente delas. Quando Sylvina fica histérica, ele a leva de volta para o banheiro e a estrangula na banheira. Julie Sand agora está completamente sozinha. Ele acabou abusando sexualmente de Julie, mas não foi capaz de ter uma ereção. O que é muito comum em caras como ele, eles não conseguem. Mas durante a tentativa, Julie foi uma heroína porque ela fez exatamente o que ele queria que ela fizesse para sobreviver. Ela não sabia que sua mãe e sua amiga estavam mortas. Antes do amanhecer, Stayner leva Julie para outro quarto e coloca o corpo de Sylvina ao lado de Carol no porta-malas do carro alugado. Ele apaga todos os vestígios da agressão e, em seguida, molha toalhas para parecer que as mulheres tinham tomado banho antes de sair. Ele enrola Julie em um cobertor rosa do hotel, pega uma fronha e a coloca no carro. Quando ele levou o carro a Dom Pedro, ele sabia que tinha que terminar o que estava fazendo. E foi aí que ele decidiu matá-la. Depois de esconder o corpo de Julie, Stayner leva o Grand Prix para uma área arborizada e pega um táxi de volta para Cedar Lodge. 2 dias depois, ele retorna com gasolina e coloca fogo no carro alugado. Cary Stayner disse a Jeff que pegou a repartição de plástico da carteira de Carol e a jogou em um canto imodesto para nos despistar. Houve uma tentativa de nos levar para a direção errada. Ele também admite ter enviado a carta anônima depois de pagar um garoto para cuspir em um copo para que ele pudesse usar a saliva do menino para selar o envelope. Ele tinha visto esses seriados de técnicas forenses e sabia que era uma boa maneira de colocar o DNA de outra pessoa na mistura. Tudo o que recuperamos da carta anônima foi encenado. A frase "nós nos divertimos com essa" foi para nos fazer acreditar que tínhamos vários criminosos. A única coisa no envelope que pertencia ao infrator era a impressão digital. No final, Cary Stayner fornece todos os detalhes dolorosos necessários para sua prisão. Achei interessante porque ele era perfeito se preferir com Eugene Dykes. Você poderia falar com Eugene Dykes e já imaginar as coisas, porque fomos educados para isso. E é assim que as pessoas má ação têm essa suposta aparência, falam dessa forma. Cary Stayner não era nada disso. Em 14 de setembro de 2000, Cary Stayner se declara culpado no Tribunal Federal pelo assassinato de Joey Armstrong. Eu soube que Leslie, a mãe de Joey, não acredita em pena de morte. Por isso foi permitido que ele se defendesse. E o resultado? Prisão perpétua sem liberdade condicional. Pelos assassinatos de Carol e Julie Sand e Sylvina Pelosso, Cary Stayner é processado na Justiça Estadual da Califórnia. O julgamento foi a coisa mais estressante que eu já passei na minha vida. Mas pela Carol, pela Sylvina e pela Julie, eu precisava passar por aquilo, estar lá, representar a família, assistir a todas as audiências, todos os dias. Quando você pensa nos horrores que ele causou, quanto mais cedo isso acabar, melhor será.
Era uma coisa que nem eu mesmo achei que eu poderia passar de novo. Mas eu estava feliz que consegui. E fiquei feliz que ele foi condenado. No outono de 2002, Cary Stayner é condenado por 3 acusações de assassinato em primeiro grau e condenado à morte. Desde 2008, ele ainda está no corredor da morte da penitenciária de San Quentin. Eu acho que foi o final de uma longa, dura, amarga e triste história. Acho que todo mundo sentiu a dor dos Carringtons e dos Pelosos. Eles eram pessoas boas e honestas que suportaram essa dor horrível por anos. Nós tentamos virar a página e dizer, pronto, acabou, vamos superar tudo o que aconteceu. Mas eu diria que eu precisei de 6 ou 7 anos para me recuperar de tudo o que aconteceu. Passamos tempo com nossos filhos, com os nossos netos e com os nossos bisnetos agora. E tentamos não deixar que arruinem suas vidas ou as nossas vidas. As 4 vidas perdidas já foram o suficiente.